Neste mês de outubro, nós estamos com a série Frutificar. E hoje, na última mensagem, aliás, dessa série, eu quero falar sobre 4 lições espirituais que podemos aprender com as árvores. 4 lições espirituais que podemos aprender com as árvores. Olha bem, irmãos, as árvores são mencionadas na Bíblia como uma das criações importantes de Deus. A criação mais importante de Deus somos nós, o ser humano. E as árvores são uma das criações importantes também de Deus. As árvores, elas ajudam a tornar a vida humana mais possível. Elas fornecem, além da beleza, as suas sombras, frutos e muitos produtos para a sobrevivência humana. E muitas coisas são extraídas delas, que servem no dia a dia da humanidade. A Bíblia fala sobre as árvores desde as primeiras páginas de Gênesis. Se você abrir em Gênesis, no capítulo 1, a Bíblia já vai falar das árvores, Deus criando as árvores. E também lá na última página da Bíblia, em Apocalipse, no capítulo 22, também já encerrando a Bíblia, Deus falando novamente sobre as árvores, sobre a árvore da vida. Então a árvore é falada no início da palavra e no final. As árvores, elas são fascinantes. E elas nos oferecem inúmeras lições espirituais e lições para a nossa vida. As árvores, elas nos oferecem lições que nos inspiram. Elas atendem às nossas necessidades físicas e também as nossas, trazendo em nós lições espirituais. Vamos aqui, nessa noite, aprender algumas dessas lições espirituais que as árvores podem trazer na nossa vida. Primeiro, árvores crescem em direção à luz. Entenda isso, irmãos. Árvores crescem em direção à luz. No momento que elas brotam, que elas vão desenvolvendo na terra e vão crescendo, automaticamente elas crescem em direção à luz. A árvore, para a sua sobrevivência, ela precisa da luz. Ela precisa estar debaixo da luz, ela precisa estar na direção da luz. Nós, como seres humanos ou como cristãos, nós devemos buscar, seguir, crescer em direção à luz do mundo. Eu preciso estar debaixo da luz. Todo cristão precisa estar debaixo da luz. Precisa crescer debaixo da luz que é Cristo Jesus. Para que a sua vida espiritual ela tenha sentido, para que você seja fortalecido na sua vida espiritual, você precisa crescer em direção da luz que é Cristo. Você precisa estar debaixo da luz que é Cristo. João capítulo 8, versículo 12, Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Quem me segue, quem está debaixo da minha luz, não andará em trevas. Pelo contrário, terá luz na sua vida. Então nós precisamos entender que, como filhos de Deus, cristãos,
Nós não somos nada se nós não andarmos debaixo da luz. Não somos nada se nós não andarmos debaixo da graça soberana de Cristo. Mas existem alguns que acham que podem sobreviver longe da graça de Deus, longe da graça de Cristo. E se você diz assim, eu creio em Deus, eu sirvo a Deus, o meu coração está em Deus, você precisa entender que você não pode estar longe da luz de Cristo, mas você precisa estar debaixo da luz e da graça de Cristo Jesus. Segunda coisa, irmãos, que aprendemos com as árvores. Árvores precisam ser alimentadas por água. A árvore, se ela não for alimentada, ela vai secar. Ela não vai ter as suas folhagens bonitas, mas ela vai secar, ela não vai gerar fruto, não vai dar fruto. Ela precisa ser alimentada pelas águas. Então, árvores precisam de água tanto quanto precisa da luz. A árvore brota, cresce na direção da luz, há uma necessidade da luz para a sua sobrevivência e ela precisa se alimentar de água para a sua sobrevivência a cada dia. O salmista, lá no Salmo 1, ele diz que nós devemos ser como as árvores. Nós devemos ser como árvores plantadas junto a ribeiros, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então eu preciso ser alimentado pela água da vida. Nós precisamos ser alimentados pela água da vida. A minha vida espiritual tem uma necessidade de ser alimentado, a sua vida espiritual tem uma necessidade de ser alimentado. Ninguém pode frutificar em Deus, ninguém pode frutificar no reino de Deus se não for alimentado. A árvore, se ela não estiver debaixo da luz, se ela não for alimentada pelas águas, ela não vai frutificar, ela não vai prevalecer. A nossa vida espiritual, se ela não estiver debaixo da graça de Cristo, se nós não andarmos e direcionarmos a nossa vida espiritual na luz de Cristo, se eu não andar na luz de Cristo, se eu não brilhar na luz de Cristo, se eu não estiver debaixo da graça da luz de Cristo, se eu não for alimentado pela graça de Deus, pela graça da palavra, irmãos, eu não vou sobreviver. A minha vida espiritual não vai sobreviver, você não vai gerar, você não vai frutificar em nada. Nós estamos nos preparando para um projeto de vida. Vamos colocar os nossos sonhos, os nossos ideais, o que desejamos, aonde queremos chegar, o que queremos que Deus realize e faça na nossa vida. Mas para eu alcançar, para frutificar, para crescer, eu preciso estar na luz de Cristo. Você não pode crescer fora da luz, você não pode andar fora da luz, você não pode andar fora da graça, fora do alcance da graça de Deus. Você não pode estar fora, estar sem alimentar. Então eu preciso alimentar da palavra. Eu preciso alimentar através da oração. Eu preciso alimentar a minha vida espiritual através de relacionamento, comunhão. Eu preciso alimentar a minha vida espiritual congregando. Eu preciso estar na igreja, eu preciso estar nos cultos, para que eu possa me alimentar. Ninguém sobrevive sem alimentar. A árvore não sobrevive sem alimentar da água, da graça de Cristo. Então nós precisamos dessa luz, nós precisamos desta água na nossa vida. Quem está entendendo, diga amém. Terceiro, irmão, árvores são símbolos de força e estabilidade. Árvores são símbolos de força e estabilidade. Ela cresce na direção da luz, debaixo da luz. Para ter vida, ela tem que estar debaixo da luz. Ela precisa estar ligada às águas.
Então, para ter estabilidade, para ter força, ela também precisa ter raízes profundas. Raízes profundas. Quanto mais profundas são as raízes, mais resistência elas têm nos tempos difíceis. Quanto mais profundas são as raízes de uma árvore, mais firmeza ela tem. Mais segurança ela tem, mais estabilidade ela tem, por causa das raízes, da profundidade das suas raízes. Então, elas passam por tempos às vezes difíceis. Às vezes vêm os vendavais, as chuvas fortes. Mas a árvore está ali, ela suporta os vendavais, ela suporta a força das chuvas, por causa das suas raízes. Porque as suas raízes, elas estão profundas. Tem raízes profundas e as suas raízes buscam a água, os nutrientes, a força que ela precisa. E o que acontece, então, para essa árvore ser uma árvore sólida, ela permanecer firme em tempos difíceis, em tempos de turbulência, ela precisa estar com as suas raízes estabelecidas. Para ela encontrar equilíbrio no meio dos vendaval, no meio das adversidades, as suas raízes precisam ser profundas. A nossa vida espiritual, a nossa vida no dia a dia, nós como cristãos precisamos, irmãos, estar enraizados. As nossas raízes precisam ser profundas. Precisamos estar enraizados na palavra, nos ensinamentos da palavra de Cristo. A Bíblia não pode ser um algo qualquer para mim. Você quer crescer, você quer ter um ano de vitória, a Bíblia não pode ser algo qualquer para você. Você quer frutificar, você precisa valorizar a palavra de Deus. A palavra precisa ter valor. Hoje nós vemos cristãos que querem crescer, que querem ter anos de vitória, que querem ter coisas grandiosas de Deus, mas que não carregam nenhuma palavra, não leem a palavra. Você não vê cristãos mais com orgulho de andar com a Bíblia, com orgulho de andar com a palavra. Não só andar, mas ter a palavra dentro dele. Meu irmão, a sua vida precisa ser edificada na palavra, suas raízes precisam ser profundas na palavra, suas raízes precisam ser profundas em Deus, suas raízes precisam ser profundas no Evangelho, suas raízes precisam ser profundas debaixo de autoridade constituída. Eu preciso respeitar autoridades constituídas, eu preciso estar debaixo da bênção, eu preciso entender, estar enraizado na igreja, eu preciso congregar. Então, quando os tempos difíceis vier, quando a turbulência vier, quando os vendavais vier, meu irmão, você vai estar firme, você vai ter equilíbrio para aguentar os vendavais, você vai ter equilíbrio para aguentar as diversidades, você vai ter equilíbrio para aguentar os tempos difíceis. Não é qualquer vento que vai te carregar, não é qualquer vento que vai te puxar. A árvore que não tem raiz, ela dobra por qualquer vento. Árvores que não têm raiz, elas se dobram diante de qualquer vendaval. Mas a árvore que tem as suas raízes firmadas, não é vendaval qualquer que vai derrubar. Não é adversidade qualquer que vai derrubar. Ela vai ter equilíbrio na hora certa, porque as suas raízes são profundas. Suas raízes são profundas. Elas enfrentam condições adversas, como ventos fortes, seca, tempestades, mas elas continuam a crescer e florescer. Árvores que têm raízes profundas, quando vem o tempo difícil, ela cresce,
ela floresce. Você não vai ver ela murchar, você não vai ver ela secar, mas ela vai crescer e vai florescer. E eu quero profetizar no nome de Jesus na tua vida, meu irmão, que você é árvore enraizada, que você é árvore de raízes profundas, que não é qualquer coisa, que não é qualquer vento que vai te derrubar no nome de Jesus. Mas ao invés de te derrubar ou de secar, você vai crescer e vai florescer no nome do Senhor. Vai crescer e vai florescer no meio do vendaval. Quem está recebendo aí no nome de Jesus? Por quê? Porque as suas raízes são profundas. Quanto mais profundas forem as nossas raízes, tendo base bíblica, entenda isso, irmãos. Quanto mais profundas forem as nossas raízes, tendo base bíblica, mais poderemos resistir às provações, mais poderemos resistir às dificuldades, às secas que surgirem no nosso caminho. Eu não sei o dia de amanhã, você não sabe o dia do amanhã, nós não sabemos, mas se as nossas raízes forem fortalecidas hoje, se as nossas raízes, irmãos, forem fortalecidas em todo instante, em todo momento, pode ter certeza que a nossa vida espiritual, ela será diferente no nome de Jesus. Muitas vezes a gente vê ventos contrários. A Bíblia diz que nos finais dos tempos, muitos esfriariam na fé. Nos finais dos tempos, haveria uma frieza espiritual geral, desânimo espiritual. Nos finais dos tempos, as pessoas iriam concordar com muitas coisas na vida deles que são antibíblicas. Se você conhecesse a igreja de 30 anos atrás, de 35 anos atrás, de 38 anos atrás, 40 anos atrás, existiam coisas que eram absurdas, que ninguém nunca imaginaria. Olha, o mundo vai passar por isso, as pessoas um dia vão concordar com isso, a igreja um dia vai concordar. E essas coisas que lá atrás eram absurdas, muitas vezes hoje se tornaram normal na vida de muitas pessoas. O que era pecado lá atrás, o que era terrível lá atrás, o que afligia para nós era algo terrível às vistas, aos olhos de Deus, hoje nos olhares de muitos cristãos é normal. Cuidado, irmão, para as coisas não se tornarem normais demais na sua vida. Cuidado para tudo não se tornar normal demais, onde não enxergo mais o pecado em nada. Tudo é normal. Você precisa ter raízes. Você precisa ter maturidade em Deus. Nós precisamos ter maturidade espiritual. Para quando os ventos contrários vier, você tem equilíbrio na palavra. Você tem equilíbrio nos ensinamentos bíblicos, nos ensinamentos da palavra de Deus. Não é qualquer vento que vem, não é qualquer coisa, irmão. Há um tempo atrás, alguém me disse assim: pastor, olha, eu estou indo embora. Disse para mim e para a pastora. Irmão, mas por que se você está indo embora, por que você não quer permanecer? Fizemos alguma coisa, eu te ofendi alguma coisa, fiz alguma coisa? Não, pastor, olha, não é nada contra o senhor é bênção, a igreja é bênção, não é nada disso. Mas alguém profetizou para mim que eu tenho que sair deste lugar. Alguém profetizou para mim que aqui não é o meu lugar. Que para mim alcançar as coisas grandes que eu quero diante de Deus, aqui não é o meu lugar. Cuidado, irmãos, com certas profecias na tua vida. A maior profecia que existe aqui,
é a palavra de Deus. O que nós precisamos é maturidade em Deus. O que nós precisamos é maturidade na palavra de Deus. Pastor, quer dizer que Deus não revela? Quer dizer que Deus não fala? Deus revela. Deus fala, mas Deus não revela bobagem. Deus não fala bobagem, Deus é sério. E quando eu tenho raízes profundas em Deus, quando eu tenho raízes profundas na palavra de Deus, quando eu tenho raízes profundas, irmão, eu tenho um equilíbrio nas coisas de Deus, não é qualquer bobagem que desce, não. Não é qualquer bobagem que eu vou engolir, não. Porque eu tenho raiz, personalidade em Deus e na palavra de Deus. Então nós devemos ser essa árvore que tem raízes profundas. Jeremias 17:8 diz assim: porque será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e que não se afligirá quando vier o calor, mas as suas folhas estarão verdes, não sofrerá de ansiedade durante o ano de seca, nem deixará de dar frutos. O cristão, ele precisa ser como uma árvore frutífera. O cristão precisa ser como uma árvore que cresce na direção da luz, na direção de Cristo, que bebe da água da fonte, que bebe da água da graça, que bebe da água da palavra, que se alimenta no Senhor e que tenha raízes profundas, raízes estabelecidas. Então, a sua vida espiritual, ela será diferente no nome de Jesus. Quarto e último, árvores produzem frutos. Árvores produzem frutos. É porque elas são árvores para produzir. Produzem frutos. Eu pergunto para você, irmão, o que adianta a macieira se ela não produzir maçã? Puxa vida, olha que macieira bonita, mas ela não produz maçã. Se ela é uma macieira, ela precisa produzir maçãs. Da mesma forma, as nossas vidas devem produzir frutos significativos. Nós somos árvores plantadas em Deus, espiritualmente. E precisamos dar frutos significativos. Precisamos dar frutos importantes. Deus nos deu dons, Deus nos deu talentos. Deus te deu dom, irmão, talento. E esses dons e talento que Deus te deu é para o engrandecimento do reino dele. É para ser estabelecido no reino dele. Então eu preciso ser uma árvore que reconheço qual tipo de fruto que eu preciso gerar. Cada um de nós aqui vamos gerar frutos diferentes. Cada um de nós são como árvores diferentes que precisamos produzir. Temos dons. Todos nós aqui temos dons dados por Deus, talentos dados por Deus, que precisa ser significativos, que precisa produzir. É muito fácil parecer uma árvore frutífera. Só parecer uma árvore não adianta. Tem que ter o fruto. Todo mundo tem que ver o fruto. Olha o que Jesus diz aqui. O Senhor, Ele disse que seríamos conhecidos pelos frutos que nós produzimos. Nós somos reconhecidos pelos frutos que produzimos. Então eu pergunto, irmão, qual fruto que você está produzindo? Ou você é uma macieira que não produz maçã? Qual fruto? Porque Deus te deu dom. Porque Deus te deu um talento. E você não pode ficar aí como uma árvore, quieta, parada, que não produz. Não, meu Deus, em nome de Jesus, eu preciso pegar o dom e os talentos que o Senhor me deu para que eu possa produzir. Agora, não podemos produzir apenas frutos para fora. Nós devemos também produzir para dentro. O que é fruto interior? É o fruto do Espírito Santo trabalhando na sua mente. É o fruto do Espírito Santo trabalhando na sua alma. É o Espírito Santo enchendo a tua mente.
É o Espírito Santo enchendo o teu coração, a tua alma, e você desenvolvendo aquilo que você foi chamado. Todos nós fomos chamados para nos tornarmos imagem de Cristo. Imagem de Cristo. Fomos escolhidos, fomos chamados por Jesus com o propósito de darmos frutos. Fomos chamados para produzir. Se eu não estou produzindo, eu preciso ir para Deus, dizer: Deus, eu preciso produzir. Move em mim, move na minha vida, move de alguma maneira, para que o talento, para que o dom que o Senhor me deu seja desenvolvido na minha vida. As árvores nos ensina sobre generosidade. As árvores nos ensinam sobre o compartilhar. Porque elas compartilham os seus frutos, elas compartilham as sombras, elas compartilham o abrigo. E nós devemos aprender com elas a importância de sermos generosos e compartilharmos dos nossos frutos, dos nossos recursos, dos nossos dons no reino de Deus. Nós somos felizes quando nós produzimos. Irmãos, pode ter certeza que no momento que nós não estamos produzindo, nós não somos felizes. Nós nos tornamos felizes a partir do momento que estamos dando frutos, que estamos produzindo. Todos nós temos uma necessidade de produzir. Por isso é importante que você desenvolva isso na tua vida, porque senão você vai secar. Se eu não trabalho a minha vida espiritual debaixo da luz, para estar debaixo da luz de Cristo, se eu não trabalho a minha vida espiritual para beber da água, da fonte da graça, se eu não trabalho nas minhas raízes profundas para ter forças para produzir, você não vai ter prazer ou alegria. Você precisa produzir. Nós precisamos produzir frutos. Eu quero concluir essa palavra para nós orarmos. Nós possamos colocar em práticas essas 4 lições espirituais que aprendemos com as árvores. Que você possa sair daqui nessa noite refletindo isso. Eu preciso direcionar a minha vida espiritual todo dia debaixo da luz de Cristo. Eu preciso ter uma comunhão profunda com Deus. Eu preciso me alimentar todo dia. Eu preciso me alimentar da palavra, eu preciso me alimentar através da oração, eu preciso me alimentar congregando, eu preciso me alimentar, rendido diante de Deus. Eu preciso aprofundar tremendamente as minhas raízes e eu preciso produzir. Que nós possamos fazer isso no poder do nome de Jesus. Amém. Se inscreva no nosso canal, curta, faça o seu comentário e compartilhe com outras pessoas. Que Deus abençoe a sua vida.